E quem conversa com a gente aqui no estúdio sobre o projeto das UPPs é o historiador e ex-comandante-geral da PM, Ibis Pereira. Ok? Coronel, não dá para começar essa entrevista sem ser bastante direto, não é? O sonho acabou? Olha, Davi, eu, mesmo reconhecendo todos os problemas, e não são poucos, das chamadas unidades de polícia pacificadora e da própria política de pacificação, eu me recuso a olhar para a experiência desses 8 anos e dizer que o sonho de vivermos numa cidade com indicadores criminais civilizados tem acabado. Eu acredito que, apesar de todo esse horror, é possível mudar essa página, é possível repensar esse programa, já que estamos a falar de UPPs. Podemos continuar sonhando, então, com uma cidade pacificada, né? Desde que a gente tenha a coragem e a disposição de fazer as mudanças que precisam ser feitas, né? As políticas que precisam ser implementadas e não foram implementadas junto com a presença da polícia nesses territórios. Desde o começo, né, Coronel, principalmente depois da ocupação do Complexo Alemão, houve muitas críticas de que o projeto se tratava puramente de militarização desses locais, não é verdade? O senhor concorda com isso? Olha, eu penso que na origem o programa não tinha esse viés, mas acabou tendo. O que nós temos hoje, efetivamente, é a ocupação militarizada dos territórios, e eu diria mais, em alguns lugares o que a gente tem é estado de exceção, pura e simplesmente. Agora, este me parece que foi um problema que acabou derivando da ausência de 2 políticas públicas fundamentais que deveriam ter acompanhado a presença da polícia nesses territórios. Um controle de armas mais rigoroso, mais efetivo, que a gente não tem no Brasil, né? E repensarmos a política de drogas. O senhor está falando de policiamento nas fronteiras, não é isso? Eu estou me referindo a isso também, né? Porque nós vivemos, Davi, numa democracia que mata muito, em números absolutos. Nenhuma democracia do planeta mata tanto quanto a democracia brasileira. Mais que guerras. Mais do que a guerra da Síria, é disso que nós estamos falando. Esse programa, chamado de UPP, com todos os problemas que ele tem, esse programa efetivamente tem contribuído para reduzir taxas de homicídio na capital do estado e nas comunidades onde ele foi implementado. Isso não é pouca coisa se nós olharmos para a realidade brasileira de um país que parece que não está preocupado com a morte dos seus nacionais. Então, em nome disso, eu penso que o que a gente precisa fazer agora é olhar para esses 8 anos, verificar onde nós erramos em muitos lugares, e efetivamente consertar o que pode ser consertado. É claro que muita coisa não depende de nós, depende de Brasília. Mas fazendo um contraponto, Coronel, em São Paulo também houve uma redução drástica dos números e não há projeto de UPP, né? Sim, a realidade de São Paulo é um pouco diferente da nossa realidade, né? São Paulo vive uma dinâmica criminal muito diferente. Nós aqui vivemos uma realidade de facções que acreditam que, para vender drogas, precisam fazer guerra, né? E dominar o que é local. Um grande problema que a gente tem, pelo menos desde o final dos anos 70. A dinâmica do crime em São Paulo é muito diferente da nossa. Coronel, com a ocupação social dessas comunidades, com a regularização de serviços básicos, né, a maioria dos locais nem sequer começou essa regularização desses serviços. O que o senhor acha que esse foi um ponto-chave para que o projeto não tivesse um avanço, realmente não se consolidasse? Sim, sem dúvida. Desde o início do programa, isso tem sido dito, né? O secretário falava muito disso. O secretário falou isso várias vezes. Mas não, a questão não é apenas de serviço público, Davi. A questão não é apenas de você colocar mais escolas, mais hospitais. Nós temos políticas públicas que não foram implementadas junto com as UPPs. O Brasil não pode continuar com a política de drogas que tem. Hoje, o carro-chefe da política de drogas, o jeito como nós brasileiros estamos enfrentando a questão... É só repressão. É guerra às drogas. Sim. Então, se você coloca a polícia num lugar, num território que vende drogas, e a única política pública que esse país tem para enfrentar a questão das drogas é com guerra, o resultado é a militarização do programa. É mais guerra. E mais guerra, e com a população no meio. Isso é uma insanidade. É verdade. Então, junto com o programa das unidades de polícia pacificadora, o Brasil, e aí passa pelo Congresso Nacional, deveria ter repensado que tipo de política pública ele quer para a questão das drogas e, por outro lado, como eu disse anteriormente, aumentar o controle sobre as armas que circulam no território nacional e não rasgar o Estatuto de Desarmamento, como se quer fazer. Políticas de Estado, né, Coronel? Precisamos ter, né?
Exatamente. Coronel, o caso Amarildo, nesse caso, foi um ponto de inflexão aí nessa trajetória das UPPs que pode ter começado a derrocada do projeto? Eu não tenho dúvida. Eu acho que o ano de 2012 e o ano de 2013 foram centrais. Em 2012, poucos meses depois da ocupação, nós tivemos policiais que morreram no Alemão. Essas mortes foram tratadas de uma maneira muito pouco séria. Séria no sentido de radical. Ali, a Secretaria de Segurança, que é a gestora do programa, deveria ter compreendido que alguma coisa deveria ser feita para dar um novo rumo à chamada política de pacificação. E não houve resposta satisfatória, não é isso? Não, na minha opinião, não. Foram tratadas como morte em serviço, Sim, como normalmente as mortes policiais são tratadas. E em 2013 nós tivemos o caso Amarildo, que foi um caso gravíssimo. Em toda a história da ditadura, nós tivemos 21 anos de ditadura civil-militar no Brasil. Não houve um único civil desaparecido em quartel de polícia. Nós produzimos um desaparecido político, né, preso pela polícia, conduzido às instalações policiais e desaparecido 26 anos depois da Constituição Democrática. Isso é gravíssimo e até hoje a Secretaria de Segurança não pediu desculpas à comunidade pelo caso Amarildo. Coronel, para a gente encerrar, um grande número de UPPs foram criadas sem que houvesse realmente uma estrutura satisfatória para isso. Isso foi, ao seu ver, uma medida eleitoreira, foi uma forma de tratar eleitoralmente essa questão toda das UPPs? E existe esperança para essas comunidades que realmente se sentiram tão beneficiadas com as UPPs? Olha, esse crescimento foi um desastre. Nós hoje deveríamos estar inaugurando talvez a 6ª ou a 8ª unidade de polícia pacificadora. Em 8 anos, um programa frágil nas suas estruturas, crescer da maneira como cresceu, foi um verdadeiro desastre e ajuda um pouco a explicar a crise em que nós estamos. Mas ela elegeu um governador e elegeu o sucessor desse governador, o que me parece responde à sua pergunta. Agora, nós não podemos, me parece, que abrir mão de um programa que efetivamente está contribuindo para reduzir taxas de homicídio. O que nós precisamos é ter a coragem de olhar para esse programa, verificar onde nós erramos muito, e efetivamente consertar o que precisa ser consertado. Coronel Ibis Pereira, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no Repórter Rio. Muito obrigado.